eu trabalhei mais com o consumo e produção tradicionais, crus, né? Eu venho do mundo .NET também, então nem tudo que tem no Java tem no .NET, as pessoas não sabem, mas são bibliotecas diferentes, apesar de que hoje em dia teve uma evolução da RD Kafka, que é a lib que está por baixo do .NET, fantástica, mas as pessoas não sabem disso. Até pouco tempo atrás, pouco não, mas algum tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade com as APIs de administração do Kafka, que em Java tem um suporte amplo, em .NET não tinha nada, enfim. Algumas coisas em Java também. Falando especificamente de APIs de alto nível, né, do Connect e do Kafka Streams, eu trabalhei relativamente pouco com o Connect, do ponto de vista de ser mais hands-on, né? Eu mais orientei soluções nesse sentido de extração de dados, etc. E o Kafka Streams, trabalhei nada com ele, porque na época que eu tive as necessidades, e até hoje eu acho que a gente deve pesar as escolhas, tinham outras plataformas de processamento de stream, outros frameworks de processamento de stream mais maduros, né? Então, o Kafka Streams ele vem amadurecendo agora, mas tem o Storm, o Spark, o Sansa, enfim, tem um monte de cara que já está muito mais maduro há muito mais tempo, e que era uma escolha natural no passado, né? Hoje, para alguns casos de uso, já passa a ser natural o Kafka Stream, mas até pouco tempo atrás não era, né? Não poderia concordar melhor do que isso, porque na época quando o Kafka lançou, ele era um engine de ingestão, ele não era um engine de processamento. Então naquela época a gente tinha Spark, Flink, e depois teve Sans, Storm já com muito tempo, que já se integrava muito bem com o Kafka. Então quando a gente teve o lançamento do Kafka Streams, que primeiramente já acho que, na minha opinião, já diminuía bastante o foco de desenvolvimento, porque era Java Scala, Java Scala, então você diminui bastante. Agora a gente tem o KCDB, que é no topo, é um wrapper que você escreve SQL, mas o que é legal disso é que naquela época, como você falou, outras engines tomavam espaço. Então hoje, quando a gente olha para muita gente pergunta exatamente isso, mas então por que você não usa Kafka Streams? Cara, porque na verdade existe toda uma adoção anterior que foi feita, e por exemplo, se a gente olhar no que eu costumo falar do Match Made in Heaven, que é Spark, Kafka Spark, cara, o Spark, se você olhar, o Spark ele oferece tanta coisa, além de se integrar com o Kafka, que dificilmente, como com plenitude de plataforma, você vai querer sair dele e utilizar o Kafka Streams. Depende do seu caso. Quando a gente fala da diferença de milissegundos, realmente é muito gritante, mas se o seu business não é sensível ao nível milissegundo, cara, não sei se há aquele valor gigantesco de você mudar toda a sua aplicação, até porque você vai ter que escrever e até porque você vai ter que fazer o deployment desses microserviços que estão em escala em algum local, o que habilita um nível de complexidade também, na minha opinião, um pouco maior, né? Matheus, só para complementar nesse ponto aí, sempre que o pessoal precisa usar algum pattern de processamento de stream, eu sempre falo, cara, não implementa na mão, usa algum framework, tipo processamento em janela, esse tipo de coisa. E aí você chega pro time e fala, usa o Kafka Streams, por exemplo. Aí tem alguém no time que já conhece Spark. Você fala, usa Spark. Assim, maduro, aí há bastante tempo, documentação ampla. Assim, não tem briga, na minha opinião, entre esses caras. Também. Tem um fato que a gente tem no mercado, alguns caras mais consolidados, mais maduros, e tem o Kafka Streams, que é mais recente e é mais friendly, talvez, para quem não conhece essas engines de processamento, né? Mas, para mim, não tem muito grilo entre esses dois, não. E você, Matheus, qual é a API que você mais ama? Eu já sei qual é, mas diga aí pra galera e por quê. Então, né, não tem como, né? O que eu mais usei foi o Kafka Connect, né? Assim, hoje a gente trabalha muito com ele, tanto source como sync, fazer até SMT, fazer algumas transformações simples, dependendo do conector, a gente builda conector para rodar ele em tipos de deployamentos diferentes. Então, assim, é uma coisa que é importante falar, porque quando o pessoal vê Kafka, vê o Kafka, ele pensa exclusivamente coisa de desenvolvedor, é coisa que eu tenho que desenvolver para trabalhar. E a pessoa, não, gente, tem o Kafka Connect, que é um arquivo de configuração que você faz a extração ou output do dado. Então, facilita um pouco a adoção inicial. O pessoal não se sente tão... não. Por exemplo, um engenheiro para trabalhar com Kafka. O engenheiro trabalha com Kafka? Trabalho. Eu tenho que programar? Eu tenho que programar em nível Java, Scala,
Porque ele criar produtor, consumidor em Java, escala. Não, calma. Você precisa do dado lá dentro, em gestão. Você faz um Kafka Connect da TT Store, que é o que você já faz. Você faz output para algum MDW, Data Warehouse ou Data Lake que você quiser. E inicialmente você vai acostumando com o Kafka, você começa a trabalhar com algumas bibliotecas. Tem biblioteca de consumo e produção, por exemplo, em Python. Quem está acostumado com Python, igual a Ilan, por exemplo, a gente faz produtores e consumidores com Python. Mesma coisa, não é tão ampla quanto a do Java, mas atende para o que a gente precisa, por exemplo, quando a gente está no âmbito de engenharia de dados. A gente não tem que alterar muita coisa até nesse meio do caminho. Então, assim, conta da Kafka, né? Conta do Kafka Connect. Sim, e quando o João falou dos avanços que teve da LibRD Kafka, que é exatamente esse wrapper em C++ que possibilita .NET, Python, enfim, como ele falou, realmente evoluiu muito nos últimos 2 anos ou 1 ano, teve um aumento muito grande de utilização, então teve um spin-off muito legal disso aí.